Boa noite, prazer, eu sou Lília Takenaka, sou do Paraná, atualmente resido em Regente Feijó, há uns 17 anos mais ou menos, 18 anos. E eu venho aqui nesse momento compartilhar com você a minha experiência. Vou mostrar para você como está o meu corpo nesse momento. Olha, o meu corpo ainda não chegou no resultado que eu desejo chegar, mas estou pesando 73 quilos, olha. No final do vídeo eu vou colocar algumas fotinhas aí para vocês verem, tá? Mas o mais importante de tudo não é a aparência, é a minha saúde, que eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. E eu vou mostrar para vocês o que foi que me ajudou nesse processo que eu passei. Prometo ser rápida. No mês 8 de 2025, eu fiz alguns exames e eu estava pré-diabética, estava com o colesterol ruim alto, com o colesterol bom baixo, com refluxo, eu sentia muitas dores no corpo todo, não estava dormindo direito, ia levando, porque eu achava que as minhas dores era devido ao meu serviço, que eu pegava muito peso. E o meu refluxo eu achava que era normal, porque eu tinha tolerância a glúten, a lactose. Mas chegou um ponto que eu parei para analisar, porque eu estava sobrepeso, estava com 85. Eu nunca tinha chego tão alto. E eu me olhava no espelho e eu falava, nossa, eu não sou a Lilian. Por mais que eu sempre lutei com a balança, sempre tive muita dificuldade, né, de emagrecer, não conseguia, mas nunca cheguei a tanto. Mas o que mais me incomodava eram os resultados dos exames, que nunca foram tão ruins. E as dores intensas no meu corpo. Aí eu parei e comecei a estudar, analisar. E lendo, estudando muito, eu fiquei sabendo sobre o corpo inflamado. Então, eu via que se eu continuasse com a alimentação que eu normalmente fazia, mesmo tendo a tolerância de alguns alimentos, ia gerar uma doença mais grave, porque se estava tendo um refluxo, se eu tinha que dormir sentada, chegar ao ponto de dormir sentada, que borbulhava isso daqui, queimava esse canal aqui. Eu falei, não, então espera aí, tá errado, e isso vai virar uma doença se eu não cuidar. Eu tenho que ter consciência e cuidar da minha saúde. Aí no mês 8 eu comecei a fazer a reeducação alimentar. Mas toda a minha vida eu lutei contra a balança, sempre. Tinha altos e baixos. E uma vez uma amiga minha me disse assim, Lília, enquanto você não trabalhar na sua mente, você não ter um propósito e levar adiante, ser firme e constante, não vai dar diferença, porque você tem altos e baixos. Você sempre consegue, daqui a pouco você já cai. E você tem que fazer uma coisa certa. E eu conversando com a minha irmã, ela falou, você tem que fazer algo que vai ser para a vida. Eu falei, a reeducação alimentar, comer os alimentos certos, que têm os benefícios para a minha saúde. Que é algo que eu tenho que levar para a vida, não é uma dieta restrita de alguns alimentos que daqui a pouco eu vou desistir e voltar tudo. Então, no mês 8, eu comecei a fazer a reeducação alimentar, eu mesmo, sabe, pesquisando na internet, usando aplicativos que lá calculava as calorias, eu pesava o meu alimento e ia controlando,
porque nesse aplicativo instruía sobre a quantidade que pelo meu peso, pela minha estatura, pela minha idade, que meu corpo precisava. E eu consumia mais caloria do que meu corpo precisava. E nem só isso. Se eu fosse ver os alimentos, era alimentos que não tinham muitos benefícios para minha saúde. Aonde eu lutando, controlando, tentando comer corretamente, em 4 meses eu consegui perder 5 quilos. Foi muito difícil. Não posso te dizer que foi fácil, mas eu pedi muita sabedoria, graças a Deus, e segui firme e constante. Aí eu dei uma relaxadinha, assim, controlando, mas não excessivo, assim, porque eu tirei o açúcar, tirei a farinha, tirei o leite, tirei e segui a risca. Falei, não. Mas daí eu dei uma trégua, assim, um pouco para mim, porque é uma coisa que não tem como. Aí eu comecei a ter o dia do lixo na semana, que eu poderia comer um docinho, mas sempre ali cuidando da caloria. Aí o peso não abaixava mais. Aí, como eu comecei com 85, eu já estava com 80. Daí no mês 12, isso mês 8, 9, 10, 11, 3 meses. No mês 12 eu comprei uma esteira e comecei a fazer exercício, porque eu não tinha tempo. Eu me inscrevia na academia e eu não tinha tempo de ir. Quando eu tinha tempo de ir, eu não estava em condição de pagar uma academia, porque a minha profissão, eu sou autônoma, então não é todo mês aquele salário certinho. Aí eu comprei uma esteira, orei, pedi, Deus preparou uma esteira, um preço bacana, onde eu parcelei e eu comecei a fazer exercício. Então, em 4 meses, contando com o dezembro, que era com exercício, eu perdi 5 quilos. Aí fui levando mais ou menos janeiro, fevereiro, por causa das férias. Chegou em março, o meu peso ele não abaixou mais e não subiu, mas eu consegui manter. Então eu passei as festas, Natal, Ano Novo, férias e consegui manter. Aí eu fui sentindo a minha saúde melhorar. Eu ainda não fiz exames, já marquei com o médico, mas eu tenho certeza que meus exames vão dar resultados melhores, porque hoje eu sinto a diferença. Como eu disse no começo do vídeo, não foi só a aparência, a estética, principalmente era a saúde. Dia 15 de março, eu conheci 2 produtos maravilhosos, foi esses suplementos. Uma irmã da congregação cristã, ela me passou, explicou tudo, é suplementos natural. Se você precisar e quiser, entre em contato comigo, que eu vou estar passando o contato da irmã. Ela me explicou no começo, acho que foi em fevereiro, eu fiquei meio assim, não, primeiro de tudo, acho que foi final de dezembro para janeiro. Fiquei meio assim, porque eu tenho cisma, esse negócio de remédio eu não gosto, não era uma coisa que eu queria. Aí em janeiro, ela explicou de novo, fevereiro. Aí eu fui entender que era natural, que ia me ajudar, porque a minha dificuldade era devido ao meu trabalho, a sobrecarga, a minha ansiedade, meu estresse, sem eu perceber, eu descontava na alimentação. E que horas? Consumindo o horário errado e a comida errada, e principalmente à noite, que era a hora que eu parava no trabalho, que eu descontava. Então, com a reeducação, eu vi que eu comia mais e eu estava emagrecendo, porque eu estava comendo os alimentos corretos, nos horários corretos. Eu falei, nossa, antes eu achava que eu ia passar fome, eu estou comendo mais e estou emagrecendo, porque eu comia os alimentos corretos. Mas eu tinha aquela hora da ansiedade e do estresse, onde eu descobri os suplementos. E para mim foi uma bênção.
Aqui nesses suplementos ele tem vitamina C, berinjela, carqueja, maracujá, farinha de linhaça. Ele tá tudo em cápsula, porque eu já tinha ouvido falar desses produtos. Eu tinha comprado em lojas natural, eu misturava tudo, colocava num vidro e tentava consumir misturando na água, mas era diferente. E por ser natural, assim, em farinha, estragava rápido, ia pro lixo e eu acabei desistindo. Depois eu descobri isso em cápsula. Para mim foi uma benção. E para finalizar o vídeo, não ficar longo, em 4 meses e 13 dias, hoje completa, que eu estou consumindo isso. São 1 mês, esses 2 vidrinhos. Mas depende o peso de cada um, às vezes é só um ou às vezes é só outro. A irmã que vende, ela vai saber te instruir certinho. Mas em 4 meses e 13 dias, mantendo a reeducação, fazendo o exercício e com o suplemento, eu consegui perder mais 7 quilos. No total, tá dando 12 quilos. Hoje eu peso 73 quilos, aos 46. Aos 45, que era no mês 8 do ano passado, eu estava com 85. Graças a Deus, para mim está sendo uma benção, eu tenho conseguido aos poucos chegar no meu objetivo, né? Eu ainda tenho um intuito aí de perder mais uns 5 ou 8 quilos, vamos ver conforme meu corpo vai ficando, né? Devido à idade. Mas o que eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Não adianta você fazer errado, só exercício e chegar em casa comer desordenadamente os alimentos errados. Ou você fechar a boca e não fazer o exercício, ou você não tomar o suplemento natural, onde vai te ajudar nessa saciedade, nesse estresse, nessa ansiedade, porque a minha dificuldade era essa. E muitas das vezes as pessoas não sabem que aquela mania de mastigar não era fome excessiva, eu tinha que mastigar, aonde parece que me aliviava. E hoje, graças a Deus, eu sou super controlada. Eu como só o que o meu corpo precisa, super satisfeita. Não fico comendo compulsivamente, porque, graças a Deus, eu me livrei disso, porque a gula é pecado. Eu sou cristã e eu quero dizer para você, a vida é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos deu. O seu corpo e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu te pergunto nesse vídeo, o que você tem feito com esse presente que Deus te deu? Você tem cuidado dele? Às vezes a gente chega numa situação que nós não vivemos, nós sobrevivemos. Aí eu estive estudando. O que é sobreviver? É apenas manter o corpo em funcionamento. E o que é viver? Viver é aproveitar a existência com propósito, alegria e consciência. Então, que você venha viver o melhor de Deus para a sua vida, viu? Se você precisar, esse suplemento para mim tem sido uma bênção, tem me ajudado muito. Cuide da sua saúde, se alimenta corretamente nos horários certos e faça o exercício para fortalecer o seu músculo devido à idade ou para queima de gordura. E peça muita sabedoria a Deus que Ele vai te capacitar, viu? Um beijo.